Salve, salve, comunidade de empreendedores, nossos amigos integradores. Muito boa noite. Vamos bater um papo super bacana aqui. Pessoal, muito boa noite, certo? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema super atual dentro da energia solar, importantíssimo, visto que muitas pessoas ainda não conhecem os diversos modelos de negócio dentro da energia solar. E para mim é um prazer e uma honra muito grande contar com a presença aqui do nosso amigo Luiz Alberto, da HCC Engenharia. Então, Luiz, muitíssimo obrigado por você ter reservado aí um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente, falando de energia solar, conversando com essa comunidade aqui fortíssima, que diariamente está aqui comigo, conversando, tirando dúvida, fomentando o mercado, divulgando a energia solar para todo mundo. Então, é uma conversa muito bacana que a gente sempre tem aqui com os nossos convidados e com a turma que marca presença. Então, eu queria te agradecer por estar aqui comigo hoje e falar para a turma, né, que hoje a gente vai discutir um dos temas mais importantes, que eu diria, para os integradores de energia solar, né? E eu queria pedir, Luiz, para você se apresentar um pouco aí para a turma que ainda não lhe conhece. Quem é o Luiz? Aonde que ele mora? Qual é a empresa do Luiz? Dá um panorama geral aí de você para a gente. Ótimo, Pedro, ótimo. Eu que agradeço muito a participação aí, é um prazer, né, para mim, estar compartilhando aí contigo conhecimento, experiências, gente que já trabalha há mais de ano junto, né, Pedro? A gente já trabalhou no passado, a gente tem uma participação bem ativa aí no sentido de trazer informação, né, para essa comunidade solar mesmo, né, que é um dos setores aí que mais emprega no Brasil, que mais empreende no Brasil também, e é um prazer estar compartilhando isso com vocês, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, sou do Rio Grande do Sul, a minha empresa é a HCC Energia Solar, né? A gente é uma empresa, embora sejamos uma empresa relativamente velha, né, para o atual momento, nós temos 15 anos já de existência. A gente trabalhou muito tempo com engenharia elétrica e a partir de 2014 a gente começou a ir para esse lado da geração distribuída, iniciamos operações localmente, né, com obras, enfim, e depois de um tempo a gente começou a expandir, a gente verificou que o nosso modelo de negócio era um modelo consistente e resolveu abrir franquias, né? Hoje nós temos franquias em 12 estados do Brasil, nós temos 21 franquias agora. E isso também é uma maneira que a gente utilizou na época, né? Para efetivamente ajudar também pessoas a empreender, porque na verdade quando a gente busca franqueados, a gente também está assessorando e ajudando pessoas a empreender no setor solar, que realmente é um setor cresce muito, tem muitas oportunidades, mas também ele tem vários desafios, né? Então a gente precisa efetivamente saber como lidar com todos esses desafios, esses obstáculos, para poder empreender com sucesso, com sustentabilidade e estar pronto aí para encarar esse mercado que realmente é muito amplo e tem muito o que crescer ainda, né? Legal, Luiz, show de bola, galera. É o seguinte, ó, aqui, ó, já estou com papel e caneta na mão. Não é porque eu estou participando da live que eu também não faço minhas anotações, certo? Então, se você está aí com a gente, pega papel, pega caneta, pega o celular, o que tiver por perto, e anota, que eu te garanto que até o final dessa live você vai aprender muita coisa, combinado? Então, Luiz, é o seguinte, eu gosto muito de, durante as nossas lives, a gente ir batendo um papo bem à vontade. À medida que a turma for deixando pergunta aqui, a gente vai conversando, trocando ideia. E dentro de um assunto que você falou, eu fiquei curioso e já queria lançar aqui algumas perguntas já dentro da tua primeira apresentação, certo? Claro. Você falou o seguinte, a HCC lá no passado, ela tinha começado, vocês trabalhavam mais na parte da elétrica, né? Eu acredito que prestando serviço para indústria, comercial. Me dá uma visão geral como era a HCC antes, se você me permite, né? Uma visão geral um pouco de como vocês atuavam e como que foi essa transição, né? O que foi que deu esse
eu acho que eu vou para a Solar, né? Me apresenta aí como vocês chegaram na Solar. É bem legal. Eu gosto muito de falar, né, da nossa história. A gente gosta, né, de falar de como aconteceu. Inclusive, quem tiver mais curiosidade para saber, pode acessar lá o nosso site. A gente completou 15 anos agora em abril, né? E eu fiz um texto contando toda a nossa retrospectiva, está lá no nosso blog, e a gente narra um pouco disso que eu vou falar aqui para vocês, né, desses acontecimentos. A gente é uma empresa que nasceu em 2005 com o intuito de trabalhar na área de engenharia elétrica, na expansão, na época, do programa Luz para Todos. Nós fazíamos projetos de energia, distribuição para algumas distribuidoras, e a gente começou a entrar nesse mercado de engenharia elétrica a partir dessa porta do Luz para Todos. Aí passou o tempo, né, efetivamente, os primeiros 5 anos da empresa foram muito, muito, muito voltados a esse projeto. Depois a gente começou a trabalhar com obras também, obras elétricas, infraestrutura elétrica, infraestrutura industrial, comercial, enfim. E em 2014, a gente começou a perceber que o mercado de geração de energia estava um pouco saturado, né? Toda aquela crise que ocorreu eu não sei se vocês recordam, acho que foi entre 2013 e 2014, onde deu aquele problema gigante que as tarifas de energia caíram de repente para as distribuidoras renovarem as concessões. E como nós trabalhávamos para as distribuidoras, a gente sofreu muito impacto naquela crise, porque as distribuidoras acabaram cortando investimento e mudando muito a sua política, né, porque foi um baque para todo mundo. Foi um carteiraço do governo na época, que depois esse carteiraço resultou aquela hiperinflação da energia também um ano depois. Nessa janela, exatamente nessa janela, a gente percebeu que a gente precisava estar mais livre, a gente precisava ter mais independência, a gente precisava popularizar a geração de energia, e a gente começou a perceber que, principalmente na Europa, já havia movimentos de geração distribuída. Aqui no Brasil era muito, muito, muito pouco ainda, né? Era raro os projetos, embora a gente já tivesse a legislação, a 482, enfim, operando desde 2012, a gente não tinha quase nada, né? E a gente percebeu esse movimento e percebeu também que, com o aumento da energia, nós teríamos que achar uma alternativa. E pesquisando, indo através de tendências de outros locais, a gente enxergou a energia solar como uma grande oportunidade. E a partir dali começamos a desenvolver. Claro que no início, Pedro, tem que ser sincero, que foi muito trabalhoso, a gente errou muito, porque não existia nada, né? Era muito. As próprias concessionárias de energia, até 2016, eu diria que foi um marco, eles também não sabiam nada. Eles perguntavam para nós como eram os projetos, porque para poder aprovar, tamanho era o desconhecimento deles. Eles não tinham uma área na empresa que analisava projetos de geração distribuída, por exemplo. Me recordo, em 2015, eu fui numa distribuidora, o seu áudio, acho que tá, o teu microfone está no silêncio, Pedro. Aí. Eu estou dizendo, as concessionárias tinham que perguntar a vocês como que eles aprovavam os projetos. Exato, eles tinham muita dificuldade. Assim, parece engraçado, mas em 2015, eu me lembro de uma reunião que eu fiz numa distribuidora, em que eu levei os projetos para eles verem e eles foram trocando. Nós aprovamos o projeto numa mesa, assim, sentado, e eles perguntando como é que era, a gente mostrando os inversores, o datasheet, enfim. Foi um período bem emblemático para nós, porque não existia, na época era muito pouco, né? E, claro, com o passar do tempo, principalmente com a diminuição dos preços, né? A gente começou a trabalhar aí com preços muito altos. Eu me lembro que a solução payback era 7, 8 anos.
realmente quem fazia energia solar, quem investia em energia solar eram entusiastas, né? Eram aquelas pessoas que com brilho nos olhos, que gostavam daquela análise futurista. O perfil do cliente da energia solar mudou. Se eu pegar a minha persona lá de 2015, quando eu comecei a trabalhar com energia solar, e pegar agora, é totalmente diferente, né? Então, a gente sofreu muito por isso, mas aprendeu muito. Eu vou te contar uma Vocês história. literalmente tiveram que abrir caminho, né, Luiz? Abrir caminho. A gente abriu caminho para muitas empresas, para muitos empreendedores. Hoje até em alguns locais são até concorrentes nossos, né? Mas eu me orgulho de dizer que, pô, os caras estão ali trabalhando porque um dia a gente treinou eles, capacitou eles, buscou informação, aprendeu, sofreu, errou, voltou e ensinou. Isso é bacana. E hoje, né, Pedro, graças ao teu trabalho, ao trabalho de outras pessoas, e o nosso também, o meu, a gente consegue, né, cada vez mais estar educando novos empreendedores e tá passando um pouco da nossa experiência e tornando essa jornada bem mais acessível, né? Não tenho dúvidas que hoje quem empreende já empreende com um nível de conhecimento e um nível de informação muito maior do que eu tinha lá na época em que eu estava pesquisando lá como era na Espanha, como era ali na própria Alemanha, para a gente começar a fazer os primeiros projetos, enfim, tudo muito, muito, muito primitivo, vamos dizer assim, né? Hoje não, hoje o mercado de energia solar é uma realidade, e o conhecimento também é uma realidade. Eu fico impressionado com a quantidade de informação, conhecimento que se tem hoje. O empreendedor tem todas as ferramentas aí para trilhar um caminho de sucesso, né? Luiz, já pensou se naquela época tivesse uma live, né, aqui no YouTube, onde você pudesse vir no chat, perguntar como é que eu abro o caminho, por onde que eu vou, o que é que eu faço? E deve ser muito estranha essa sensação de você estar começando sem muitas ferramentas, né? É como se você só conseguisse enxergar 2 metros à sua frente, né? Exatamente, tudo era muito tentativa e erro, né? A gente passou uns 2 anos assim, muito indo na prática, avaliando os próprios projetos, né? Que a gente calculava lá no início, a gente percebia às vezes, pô, fiz um projeto, instalei, chegou na mão, os dados estatísticos da época eram muito ruins. Os próprios softwares eram, por exemplo, assim, tu tinha dados bons, confiáveis da Europa, mas aqui do Brasil, os dados, os índices de radiação eram muito inseguros, assim. A gente usava, botava na prática, opa, não deu certo. E daí, vamos mudar, vamos refinando, vamos, tal região tem essa característica. Porque às vezes tu olha lá, na época eu me lembro, Pedro, que a gente tinha mínimas diferenças regionais, praticamente era uma irradiação para cada estado, mais ou menos, ou macro-região. E a gente sabe que tem região, às vezes, que 30, 40 quilômetros dá uma diferença de 10% de radiação. Isso impacta muito em projeto. Então, imagino que vocês tenham iniciado a criar seu próprio banco de dados, né, ali daquela região. Na verdade, a gente foi afinando, né, os fatores de desempenho dos projetos, avaliando muitos. Hoje não, hoje a gente tem softwares muito bons, os bancos de dados são cada vez melhores, né? A própria iniciativa do Atlas Solar Regional, informação de várias estações solarimétricas, muito estudo que o pessoal fez na área de interpolação de dados, de sincronizar várias estações, está cada vez tornando mais assertivo. Para você ter uma ideia, os projetos que a gente faz hoje, praticamente a gente não precisa nem pensar em algum fator de correção. Antigamente nós tínhamos que estar, aí sim, como tu falaste, pensando em fatores de correção devido a essas variáveis que, à época, eram muito imprecisas, né? Hoje não. Hoje a gente já tem uma segurança muito grande. Os softwares que tem disponível aí no mercado são muito bons, né? E, cara, me mata aqui uma curiosidade.
Houve um período de transição, você continuou atendendo ali alguns clientes, fechando o negócio do teu modelo de negócio antigo, ou mudou mesmo da água para o vinho? Não, a partir de hoje vai ser só solar, vamos abrir mata, vamos começar aqui nesse negócio. Como que foi esse período, essa decisão, Sim. né? A gente começou modesto, né, como eu te falei, porque eram muito poucos projetos. Em 2015, para te ter uma ideia, a gente apresentava 200 propostas para fechar um negócio. Era algo assim, era quem falou, era construção mesmo, era mais reconhecimento, divulgação, informação, reunião. As pessoas não sabiam, hoje as pessoas já sabem o que é energia solar. O cliente, são poucos os que não sabem o que é energia solar. Mudou, como eu falei, mudou bem o perfil do nosso consumidor. Mas hoje ainda a gente permanece com alguns contratos, né? Nós temos uma área da empresa que trabalha, mas vou dizer para ti que 95% da operação já é energia solar. E esse boom começou a ocorrer em 2018. Ali realmente foi um marco, né? Porque os preços começaram a cair, a tarifa de energia estava muito alta, e ali em 2018 a gente percebeu que o mercado começou a entender, né? Aquela conversão de 200 para 1 começou a cair para 50 para 1. Em 2019 nós tínhamos conversão aí de mais de 10%, já 15% em alguns casos. Então, e a gente está começando a ver inclusive numa pesquisa que eu vi recentemente na Greener, eu lembro que há um tempo, acho que 2018 para 2019, a taxa girava em torno de 6% no fechamento de contratos. Se não me engano, hoje está em torno de 15 a 16. Se eu não me engano, é esse o número que está a taxa média de conversão. Sim. Eu percebo que realmente melhorou muito o mercado. O mercado começou a aceitar muito mais, né, a energia solar, né? E de certa forma, assim, existe também uma grande quantidade de players no mercado, né? Que efetivamente eles ajudam a disseminar a cultura, né? Porque é aquela história, se vai um cara lá te oferecer energia solar, se o cara é muito bom, ele vai te convencer e tu não vai precisar ouvir o segundo para entender que é bom. Mas imagina todo mundo te oferecendo, várias pessoas te oferecendo, aquilo o cara diz, bom, mas se todo mundo está oferecendo, porque isso funciona mesmo, né? Então, o cliente percebe isso também, né? É verdade. E eu acredito que quanto mais empresas vão surgindo, quanto mais gente falando de energia solar, mais o consumidor final vai ganhando ali um pouco mais de confiança, né? Então, se a mídia começa a falar de energia solar, se o presidente menciona a palavra energia solar, as pessoas já começam a pensar, isso aqui pode ser que funcione para mim também. E eu acredito que começa ali a ter um pouquinho de curiosidade e ir atrás. Agora, Luiz, eu não sei se tu entendeu. Eu estou tentando acompanhar a tua história, a história da HCC, para a gente ir entrando dentro do tema de modelo de negócio, né? Porque Sim. eu me dei conta o seguinte, você trabalhava de forma mais forte no setor elétrico, começou há 15 anos, mais ou menos na crise ali de 2014, começou a buscar outros horizontes, né? E pelo que eu entendi, entre 2015, de 2015 para cá, você foi lá em 2014, 2015, começou a investindo em energia solar. Comecei conhecimento, alguns poucos projetos, os protótipos, né? Na própria casa, na própria empresa. Os primeiros eram os testes, né? A gente começava assim, né? Fazendo no próprio... lá na própria empresa nossa, foi o primeiro lugar que a gente fez o projeto. Legal. E outra, naquela época a gente, como você já mencionou, estávamos falando de paybacks da ordem de 5, 7, 8 anos ou mais, né? Sim. Era outra realidade, tinha que ser um cara realmente com perfil de investidor, ou como você falou, o cara que gosta mesmo de estar pensando lá na frente, que precisava investir nesse tipo de tecnologia, né? Era outra persona, né? Era outra persona. Então, eu imagino que você teve que ir adaptando a sua empresa ao longo desses últimos anos para ela ir adaptando o modelo de negócio de como vocês atuavam para um novo modelo, né? Vocês atuavam ali com uma determinada persona, um determinado perfil de cliente, que eu imagino que seja mais um cliente industrial comercial,
naquela época, né? Exato. Distribuidoras de energia. E aos poucos foi migrando aí para atuar com energia solar. Como que foi? Eu gosto muito de falar o day one, né? Como que foi assim o dia 1 que você sentou? Eu imagino que você sentou aí com alguns colegas da empresa e pensaram juntos. Vamos construir aqui um novo modelo. Vamos pensar aqui como que a gente vai atuar nesse mercado de energia solar, quem que vai ser o comercial disso aqui, como foi mais ou menos, né? Esse dia que vocês sentaram e definiram, vamos começar a trabalhar com energia solar. Pois é, a gente começou, despertou a ideia e a gente se capacitou aonde nós tínhamos capacitações, né? E era muito escasso a capacitação naquela época, não existia, né? Então a gente se capacitou mais com leituras, informações, buscando informação até como eu te falei, na Alemanha, na Espanha, principalmente, que eram mercados mais maduros na época, né? E começamos a aprender. Depois a gente disse, vamos fazer o projeto piloto aqui na empresa, porque na época o mercado era muito pequeno, então a gente não começou assim, teve ideia e começou. Foi algo construído, né? Principalmente porque o mercado era maduro, estava verde, desculpa. Então, a gente começou ali, estudou, eu fiz um treinamento, aí a gente começou a trabalhar com o projeto piloto que a gente fez na própria empresa, a gente começou a cotar com algum distribuidor que já estava trabalhando no Brasil na época, e começamos a fazer as primeiras cotações. Nós tínhamos uma equipe comercial que trabalhava já com as obras elétricas, que visitava clientes, que tinha um perfil comercial, mas eram uma ou duas pessoas, né? E a gente pegou aqueles caras e capacitou eles, começou capacitando eles, né? Nós vamos oferecer esse produto. Aí a gente montou um protótipo de uma proposta, a gente começou a fazer uma planilha de Excel no primeiro momento, que pudesse fazer aí a análise financeira, tudo muito do zero, porque na verdade não tinha nem de onde a gente copiar, porque hoje dá para a gente ter noções, né? Tu vai pegando o mercado muito amplo, né? Tu vai na internet, quer uma proposta, tu consegue. Hoje você faz um curso rapidinho ali, o professor já te passa uma planilha, um projeto. Na época a gente praticamente, eu me lembro, a gente construiu tudo do zero, é primitivo mesmo, é um negócio raiz, né? Energia solar raiz. Aí a gente começou a trabalhar, nos primeiros projetos nós não tinha software, então também foi cálculos, tudo raiz, né? Tudo com fórmulas, usando bem a academia, conhecimentos bem específicos, assim, alguma literatura que a gente encontrou, e a gente foi costurando. Os primeiros passos foram assim, foram bem devagares, porque 2014 para 15 praticamente não teve negócio, 15 a gente implementou o projeto modelo e começou a implementar alguns projetos em parentes conhecidos, porque na época era muito difícil, então a gente tinha que ter as cobaias, né, porque como não tinha, o pessoal não comprava, era 8 anos payback, imagina, não tinha financiamento, não tinha nada. Inclusive, essa é sempre a dica que a gente dá para a turma, né? Tá começando, começa pelo teu ciclo de amizade, né? Começa a vender para os seus familiares, para os seus amigos. Porque o negócio é bom. O negócio é bom, tu não tá vendendo um abacaxi pro cara. Então, exatamente. Com o teu produto, tu tem certeza que tu vai entregar uma coisa boa para os teus amigos, enfim. E a gente começou bem nessa linha. Quem que é sendo bem sincero contigo, quem que é o nosso fornecedor? Tal, vamos visitar o cara lá e vamos fazer uma parceria com ele. E a gente foi, assim, abrindo os primeiros cases, né? Em 2015, a gente já tinha uns 10 projetos, em 2016, quando veio, nós já tínhamos 100, porque daí 2016 já começou a popularizar, né? Porque aquele negócio, o cara instala, dá certo, daí ele já conta, e aí começa. Aí que nós começamos o trabalho mesmo, comercial. A partir de 2017, aí com um trabalho muito mais estruturado, no ambiente digital, com materiais bem concretos, propostas organizadas, metódicas, um bom material de marketing. Mas foi um trabalho, no início,
bem básico, assim, bem de início, rompimento. Como eu te falei, imagina, um ano trabalhando, a gente fechou 10 projetos em 2015, e isso só no nosso círculo. O nosso, do nosso contador, do nosso amigo da casa, do nosso parente. Foi isso, os primeiros negócios nossos foram esses. E já no ano seguinte, praticamente 10 vezes maior, né? A tendência é exponencial mesmo. No ano seguinte já foi quase 10 vezes mais, no outro ano mais 10. Hoje a gente já tem quase 2.000, acho que 2.500 projetos. Só num mês ali a gente fez 200 projetos no mês. Com Cara, toda a rede, incrível. né? Luiz, deixa eu jogar aqui uma pergunta para ti, né? A história da HC foi algo que foi crescendo ao longo do tempo com energia solar, mas eu queria saber o seguinte: é possível hoje eu já começar totalmente integrador, ou seja, eu abrir uma empresa só para integrar, só para trabalhar com energia solar? Sim, eu acho que hoje sim. Na época que a gente trabalhou, começou, tinha que ter outra renda, porque senão ia passar necessidade, né? Teria que ser uma atividade complementar. Mas hoje não. Hoje eu vejo até os próprios franqueados nossos, que são integradores, né? Na verdade, eles começam aí, e dependendo do mercado e da rede de relacionamento deles, em 3, 4 meses, eles já pagaram investimento inicial, já estão prosperando. E eu vejo muitos integradores prosperando, principalmente nos mercados mais aquecidos, né? Hoje, vamos dizer assim, iniciou a empresa em 2018, metade de 2018 para até agora, com certeza vai conseguir prosperar só com o serviço de integração. Com Legal. certeza. Eu observei uma coisa, Luiz, na tua fala, que foi o seguinte: lá atrás você falou que observou que a empresa desenvolveu um modelo de negócio saudável, sustentável, e que aí vocês até decidiram abrir para franquias. E eu lanço a pergunta: o que é um modelo de negócio saudável e sustentável para uma empresa? Primeiro, o Exatamente. que é um modelo de negócio, né? E depois, o que é um modelo de negócio sustentável? Olha só, a energia solar como um todo, ele é um processo, vamos dizer assim, simples, tá? Não é um processo difícil, não é um processo complexo. Tanto a questão executiva, quanto a questão, assim, técnica de projeto. Tem alguns projetos que são mais complexos, mas, assim, falando no lado de engenharia mesmo, é simples, são soluções simples. No entanto, a gente percebeu que o mercado, principalmente a interferência externa, ela é muito grande no mercado de energia solar. Eu diria que o grande desafio hoje do empreendedor é lidar com todas as interferências externas que existem no negócio, que às vezes não depende só dele, né? Distribuidora, variação cambial, crises, taxação, problema com distribuidora, falta de financiamento, falta de crédito. Então, esses problemas são os que causam um potencial problema na tua empresa. Então, para ti ser sustentável, tu tem que saber minimizar os impactos dessas variáveis, porque impacto sempre vai ter, sempre vai ter. Todos os negócios, eles não vivem uma bolha, eles não estão numa bolha, eles estão num ambiente plural e cheio de riscos, né? E o negócio de energia solar, por si só, ele é um negócio muito, digamos assim, vulnerável a essas variáveis externas. No entanto, se a gente conseguir saber lidar com as variáveis e saber qual o impacto dela dentro do nosso negócio, a gente consegue tornar o nosso negócio sustentável. Que nem eu falo para você, falo para outros empreendedores, enfim. A gente tem que saber os limites de negociação, a gente tem que ter ideia sobre inadimplência, a gente tem que ter ideia sobre flutuação cambial, a gente tem que ter ideia sobre prazos de distribuidora, a gente tem que ter ideia sobre
possíveis falhas no processo das obras. Tudo isso que às vezes os empreendedores, principalmente quem está começando, acaba negligenciando, ou deixa ele, vou vender e vou instalar, e eu vou me virar bem. Beleza, é uma boa parte, é o que tu precisa fazer, mas tu tem que saber qual é o impacto daquela variávelzinha dentro da tua proposta de valor, por exemplo. Porque se tu não prevê aquilo ali, tu vai sofrer uma consequência. E aí o teu negócio começa a ficar insustentável. Às vezes, como a demanda é muito grande, tu acaba achando que o teu negócio está prosperando. Porque tu vai fazer muitos pedidos, vai aumentando aqui a tua venda, tu vai se capitalizando, mas às vezes tu, não prestando atenção no detalhe, tu pode sofrer as consequências ali na frente e não tornar esse negócio sustentável. E quando a gente descobriu isso, foi exatamente nas eleições. Teve uma eleição ali que foi muito pesado, assim, muita contaminação cambial, muito problema no mercado externo, mercado interno, teve também o início dos ruídos da distribuidora, as distribuidoras com aquele negócio da resolução 482, e a gente começou a perceber, poxa, o problema nesse negócio não é é o externo. E se eu não saber lidar com o externo e saber medir o impacto desse externo aqui dentro, eu posso não ter um negócio sustentável. E esse é o grande desafio, eu acho, Pedro. No meu entendimento, é a gente saber lidar com esses obstáculos para a gente poder entender melhor o nosso negócio, o impacto disso. Porque um cliente não me pagou. Tá, mas qual que é a interferência na liquidez que tu tem que ter daquele cliente da inadimplência? Se tu faz um negócio prometendo para o cliente que ele pode pagar quando a concessionária trocar o medidor, e se a concessionária negligenciar o prazo dela, como é que fica? Como fica a tua liquidez? Como tu vai fazer para fazer o teu próximo negócio, capitalizar, para fazer a próxima venda? Então, são segredos que o empreendedor, às vezes, que começa, acaba não tendo essa percepção e pode tornar o negócio dele insustentável. Então, foi isso, eu acho que o grande detalhe foi que a gente descobriu que a maior responsabilidade do sucesso do nosso negócio está em entender o abalo externo dentro do nosso negócio. Ali é o segredo, eu acho. Esse é o segredo. Legal, Luiz. Eu estava tentando anotar aqui, mas foi tanta informação, muita informação boa. Então, é o seguinte... Você falou... tem que olhar na aula lá, Pedro. Detalhe isso aí. Se a gente puder fazer um apanhado dessas principais, só um resuminho, né, das principais variáveis externas. Eu vi que você falou aqui de prazos de distribuição, flutuação cambial, inadimplência, liquidez. Tem alguma coisa que eu perdi aqui, que a gente possa reforçar com a turma? Eu acho que é isso, né, Pedro? Por exemplo, assim, eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje. Vou te dar um exemplo prático, assim, para as pessoas. O porquê que o mercado é tão complexo, né? Olha só, a gente está vivendo um momento muito difícil, onde as nossas operações comerciais estão muito, como eu posso dizer assim, estão muito abaladas, né, devido a essa incerteza, devido a toda essa situação da pandemia. A concessionária, a ANEEL, simplesmente publicou uma resolução 878, onde ela, digamos assim, tolera ou suspende serviços não essenciais da distribuidora. E dentro desse pacote ele botou geração distribuída. Tu imagina nós ficar 120 dias, 90 dias, acho que é o decreto de calamidade, sem nenhuma movimentação. Olha quantos clientes sem gerar energia estão. Olha quanto integrador, inclusive nós, estão sem receber, porque a gente que é integrador, muitos negócios que a gente faz, a gente condiciona uma parte do pagamento ao sucesso da obra, ao sucesso, a troca lá do relógio. Então, olha o impacto disso no nosso fluxo de caixa, que já é uma condição especial, que a gente já está em condições diferenciadas, e hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro notificando extrajudicialmente as distribuidoras,
ajudando aí os nossos parceiros com advogado para tentar fazer uma operação aí junto às associações para a gente tentar mudar esse cenário. Porque se nós continuar mais 30 dias esperando isso aí, vai ser um caos. E não tem... O cara aprovar um projeto, vamos falar a verdade, ele está em home office, como nós aqui, nós vamos conseguir aprovar um projeto. Está tudo no portal. Então, veja aquilo que eu falei, a sensibilidade do nosso negócio a fatores externos, né? A gente está muito refém, a gente tem que ter muito tato para lidar com isso. A gente tem que ter apoio jurídico, por exemplo, o integrador hoje que não tem apoio jurídico, ele está refém de várias situações. A gente hoje praticamente, principalmente agora, mas posso dizer que faz 1 ano e meio que a gente trabalha com o jurídico do lado, sentado junto com a nossa equipe praticamente. É claro que a gente tem uma outra nível de estrutura, mas o integrador, daqui a pouco, se juntar com outro, se juntar com uma associação, isso ajuda muito o integrador, né? Às vezes o cara diz assim, mas para que eu vou pagar uma AB Solar, uma BGD, uma associação de classe? Cara, porque os caras vão te assessorar no momento desses, né? E essas variáveis, né, Pedro, isso acaba afetando muito a liquidez do integrador, acaba afetando comercialmente, porque tu imagina, o integrador, os clientes lá, pronta a obra, o telhado azul lá, o telhado cheio de módulos, prontinho para gerar, parado 2 meses por causa de uma mudança da ANEEL. Então, a gente está muito sensível a variáveis externas. Então, a gente tem que estar sempre monitorando, tendo ações fortes em cima de resultados. A gente precisa mensurar o impacto disso para ajustar nossa proposta de valor. Tem que levar isso em consideração. A proposta de valor do integrador é o maior ganho dele, porque às vezes o cara quer fazer negócio e acaba subdimensionando ou como eu posso dizer assim, subvalorizando? Acaba subvalorizando o seu projeto, acaba considerando todo na frente, na sua liquidez, na sua performance, em novas vendas. Luiz, logo antes de você concluir sua fala, você falou o seguinte, eu pedi para tu resumir aqui os fatores externos que eu preciso observar, mas aí você fez um comentário. Pedro, quem quiser saber tem que assistir minhas aulas, né? Que aulas são essas? Que aulas são essas que você falou? Cara, eu tenho uma das aulas que eu falo muito sobre isso, e a gente até falou no início, né, da apresentação sobre o modelo Canvas, né? Até a gente passa na aula um modelo Canvas, onde a gente trabalha muito essas variáveis, né? A gente percebe todos o funcionamento, a operação, né, do modelo de integração, e a gente percebe as variáveis e as sensibilidades desse modelo. E a partir dali a gente consegue definir uma matriz de custo, de despesa, a gente consegue também perceber quais são os parceiros, né, aquilo que a gente falou, importantes nesse processo. Por exemplo, equipamentos. Equipamentos é uma coisa que também está muito vulnerável. A gente, recentemente, no início do ano, nós tivemos problemas de embarcar equipamentos lá na China, por exemplo, que o coronavírus começou lá antes. Ano passado, final do ano passado, alguns equipamentos tiveram em falta no Brasil em função do aumento da demanda. Então, quando a gente fala de variáveis externas, a gente tem que falar disso. Por exemplo, alguns parceiros nossos de equipamentos tiveram grandes problemas de fornecimento e daí alguns contratos nossos ficaram atrasados em função da falta do inversor, por exemplo. Então, quando a gente comenta muito sobre as variáveis externas, a gente trabalha isso aí dentro do Canvas. E é nesse ponto que a gente aborda na aula, né? A gente faz
um modelo Canvas para integração da energia e dar digamos assim, uma visão macro para o integrador, né? De Cara, como usar esse modelo. Onde é que estão essas aulas? Eu ainda não entendi onde é que foram colocadas essas aulas. Você sabe onde é que elas estão? Bom, nós encaminhamos para vocês, acho que vocês vão disponibilizar agora, né? Então, para disponibilizar, né, Pedro? Para quem não entendeu, pessoal, o Luiz, logo no começo do vídeo, quando eu mandei um e-mail chamando vocês para essa live, o Luiz, ele é um embaixador fotovoltaico. O que é embaixador fotovoltaico? São os profissionais, integradores, projetistas, engenheiros e empreendedores que nós convidamos para disponibilizar cursos, oficinas e palestras lá dentro da nossa comunidade. Então, todo esse assunto que a gente está batendo um papo aqui, o Luiz, ele fez um mini curso bem estruturado, bem organizado, falando dos modelos de negócio, inclusive se aprofundando também no Business Model Canvas, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E todas essas aulas, elas estão bem estruturadinhas, organizadas lá dentro da comunidade solar, né? E se você quiser assistir o curso do Luiz na íntegra, vai ter que se tornar um membro da nossa comunidade, tá bom? E voltando àquele ponto, né, cara? Se existisse isso há uns 3, 4 anos atrás, isso seria um divisor de águas, né, para qualquer negócio. Ia me ajudar bastante. Hoje a informação é fantástica, a gente que divulga isso e que tem uma vocação, né, de ajudar as pessoas também, ajudar as pessoas a empreender, as pessoas se darem bem nos negócios, são pessoas como você, como eu, aí, que realmente estão fazendo a diferença hoje no mercado e isso é importante, né, a gente balizar o mercado por cima, né, e é isso que a gente faz aqui, né. Em cima dessa nossa fala, Luiz, o André Souza, ele fez um comentário aqui que me chamou a atenção, né? Ele falou o seguinte: realmente é tanta informação que a gente até se atrapalha, mas este cenário é o melhor, visto que as questões são diversificadas e as fontes de informação também. Então, em cima dessa fala do André, hoje o problema já não é mais informação, não é a falta de informação, já é o excesso, né? Tem muita gente falando, cada um meio que fala ali o que quer, do jeito que quer, no formato que quer, e muitas vezes a gente precisa também ter muito cuidado com isso, né? Então, quando você falou que a gente procura realmente selecionar a turma que passa por aqui, ver que trazer pessoas que realmente trabalham no dia a dia com energia solar, não é um cara que só está falando. Então, tá aí, Luiz é um cara que está há 15 anos aí trabalhando com engenharia, com energia solar já há algum tempo, então não é um aventureiro qualquer, né? Um cara que já está aí. Exato. E isso realmente é uma dificuldade também, né? Mas, assim, o que a gente precisa, né, é selecionar, né, as informações. Infelizmente, hoje a internet, ela tem o grande ponto positivo de tudo isso é que a informação existe em abundância. Mas o grande desafio nosso é filtrar a informação e tentar selecionar o que realmente faz sentido e realmente vai direcionar a gente. A gente não pode ficar muito, né, ligado nas fake news, né, porque existem, como tu bem falaste, tem muita gente falando que é simples, falando que é fácil, vai lá e faz, só depende de ti, porque quer vender lá um curso pro cara, pô, pera lá, vamos trabalhar de maneira organizada. É que nem eu falei para ti antes, eu sempre bato muito nessa tecla, que acho que se conecta muito com a nossa realidade, nosso modelo de negócio. Sustentabilidade. Não importa a gente fazer vários negócios em 2 meses. O que importa é a gente fazer a nossa empresa prosperar, crescer, amadurecer, se sustentar, porque o mercado ele é muito longo ainda, nós estamos recém no início desse ponto. Então, a gente não precisa querer se afobar, a gente tem que sustentar, o negócio tem que ser sustentável, organizado, e não tenho dúvida, com uma correta informação, com a correta mentoria, os empreendedores conseguem aí lidar com tudo isso, porque não é difícil, mas a gente tem que saber os desafios que estão pela frente, né?
Hoje o meu maior desafio no Instituto Solar tem sido esse, né? Saber selecionar o conteúdo certo, a pessoa certa e apresentar para o profissional certo, né? Quem está de fora muitas vezes pode parecer algo muito simplista. É só pegar aqui, coloca ali, e não é tão simples assim, né? É preciso se certificar se a informação é correta, se ela tem procedência. Então a gente precisa estar atento a isso. E, Luiz, deixa eu pegar aqui algumas perguntas. Eu acho que o pessoal já deve estar ficando aqui um pouco ansioso, né, para a gente responder algumas delas. Claro, vamos lá. E o Gil Oliveira, ele fez um comentário aqui o seguinte: aqui na minha região tem muito cliente curioso, na hora de fechar eles fogem. Qual é a dica que você pode passar? Se você me permite, Luiz, eu queria fazer um comentário em cima disso, né? A gente trabalhou muito nos workshops. Eu não sei se a turma acompanha, mas durante algumas vezes no ano, nós organizamos um workshop de vendas. E o assunto é só vendas de energia solar, né? E essa pergunta que o Gil lançou, ela era uma das perguntas que a gente mais ouvia durante esse workshop. Tanto que um workshop que a gente fez, o tema dele foi como transformar curiosos em clientes. Eu não lembro se você participou desse, mas o tema do workshop foi como transformar curiosos em clientes. E se eu puder resumir aqui o que eu aprendi nesse workshop com os outros integradores, a forma de transformar curiosos em clientes é escolher o curioso certo, né? Então, como que eu escolho o curioso certo? Se eu tiver um negócio, isso a gente estuda e trabalha lá no Canvas, né? Quando a gente vai trabalhar a parte de segmentação de cliente. Se eu escolho um perfil de cliente para trabalhar, eu desenvolvo uma persona e eu vou buscar aquele cara, a minha chance de sucesso é maior. Porque eu vou estar preparado para conversar com aquele perfil de consumidor, eu já vou saber quais são as dores dele, eu vou saber onde que o sapato aperta, onde que o calo incomoda, né? Então eu já conheço ali boa parte dos pensamentos daquele cara, porque eu já segmentei ele. Então, se eu atiro para todo lado, é muito comum ter curioso que não fecha. Mas se eu trabalho só com um perfil de cliente que eu me profissionalizo, a chance de dar certo é maior. Eu tenho uma contribuição no que tu fala, assim, ó, certamente todo mundo que trabalha na área já ouviu isso, né, que segundo pesquisa Ibope, 90% da população quer ter energia solar. Isso é uma informação que até a B Solar fala, tá em post, e tudo que é lugar. Isso quer dizer o quê? Que tu tem um produto que todo mundo quer, mas são poucos que podem comprar, principalmente nesse momento. E a gente tem que identificar quem são esses poucos. Porque se tu sair atirando, meu amigo, todo mundo vai querer, mas daí os caras esses curiosos aí que tu tá falando. Agora, se tu segmentar e saber identificar quem realmente pode, tu vai melhorar a tua conversão no mínimo aí, de 15, 20% vai ter de conversão, sem dúvida. Lá na primeira live do Comensal, o nome da live era o Raio-X no setor solar. Gerou até uma hashtag, né? A hashtag que a gente utilizou na live foi justamente hashtag segmentação. E a outra hashtag foi hashtag renegociação, que hoje, para fechar vendas, é muito importante segmentar. E durante o período de pandemia que a gente está, é muito importante também fazer renegociação, né, Luiz? E isso realmente é eu acho que foi bem oportuno tu falar, né? A gente está vivendo um momento de muito jogo de cintura, renegociar, tem muitas propostas antigas que efetivamente por um ou outro motivo, aumento de cargo, coisa assim, demorou para sair, agora saiu, o projeto aprovou e o valor, né, que foi negociado já não dá mais. Então, realmente, é um desafio, viu? A gente acho que foi bem feliz da parte de vocês promover isso, porque é uma das dificuldades que a gente está enfrentando hoje. Legal. E Luiz, cara, vamos usar o tema da live, né? A gente vem trabalhando aqui muita coisa, mas eu vou lançar uma pergunta bem simples, porém complexa. Quais são os principais modelos de negócios na área de energia solar?
olha só, a gente, claro, que tem um modelo que a maioria das pessoas trabalha, é o integrador, né? O integrador, ele abre uma empresa, ele tem uma empresa, ele faz toda a parte comercial, a parte de projetos, instalação, e finaliza a obra, entrega a obra pronta para o cliente. Normalmente, muitas pessoas ingressam no mercado trabalhando com a integração. Mas hoje a gente já vê muito mais, como o mercado cresceu muito, tem muitas pessoas se especializando em determinadas partes do processo. Por exemplo, tem pessoas que se especializam em vendas, tem pessoas que se especializam em projetos, já tem empresas que fazem só projetos, tem pessoas que se especializam só em instalação, muita gente que trabalhava com instalação elétrica, hoje diversificou o seu negócio, está instalando sistemas fotovoltaicos. Então, na verdade, o modelo de geração distribuída, ele é tão democrático, ele tem uma capilaridade tão grande, que efetivamente os modelos de negócio eles começam a ampliar, né? Nós mesmos temos um modelo de franquia que o integrador, na verdade, ele faz o processo de integração e a gente dá todo o apoio e suporte na área de engenharia técnica e de implementação. Dos negócios que está aparecendo e vai crescer muito daqui para frente é a parte de manutenção e suporte, assistência pós a instalação. A gente já percebe que com o aumento das instalações, alguém vai ter que dar suporte para isso em breve. Já está sendo necessário em alguns locais onde já está bem difundida a energia, a gente já percebe que tem gente se especializando nisso. Então, outro ponto que existe também, muita gente se especializando na parte de financiamentos, operações financeiras, né, viabilizando modelos de negócio diferentes, arrendamento. Então, eu vejo hoje o mercado de geração distribuída assim como digamos assim, um paraíso de oportunidades. Tem muita oportunidade. A gente tem que saber identificar qual a gente está mais preparado para entrar, qual o nosso potencial de investimento também é importante, né? Porque todo empreendedor ele precisa saber quanto ele está disposto a investir. Porque não tem negócio que tu vai abrir sem precisar investir. Ah, eu não estou disposto a investir em nada. Bah, então, de repente, começa vendendo, entendeu? Sem custo ali, começando teu negocinho de baixo. Eu acho que quando o cara não quer investir, ele tem que começar como funcionário, né? Ele precisa ir trabalhar para outra pessoa. Se eu não posso investir nada, então eu tenho que trabalhar para alguém. Para capitalizar, enfim. Porque, assim, por isso que eu digo, depende muito do que tu está disposto a fazer, do que tu está disposto a investir e do teu nível de conhecimento. É importante que tu entenda o que tu é bom, né? O que tu é bom. Ah, eu sou bom em instalação. Cara, se tu abrir uma boa empresa de instalação, se especializar nisso, a gente está muito carente de bons instaladores. Eu vou te dizer, Pedro, assim, ó, que é um nível muito, assim, preocupante até. Tem muita gente se aventurando, que nem tu falaste, no mercado aí, instalando de qualquer jeito, sem cuidado técnico, sem segurança. Então, o cara que é bom instalador hoje tem muita oportunidade, muita oportunidade. Posso te confessar uma coisa, Luiz? Oi. Eu acho que quase todo santo dia, cara, eu penso assim umas 10 vezes em montar uma equipe só para trabalhar com instalação. Porque eu sei o quanto é necessário hoje no mercado um empresário, um empreendedor, formar uma equipe e atuar só com a equipe de instalador, prestando serviço mesmo para outros empreendedores, outras empresas. Porque, como você falou, é muito limitado. A qualificação técnica da turma que está fazendo instalação é muito baixa, né? Tem gente, eu acho que todo dia eu recebo alguma foto de alguma aberração que a gente vê aí da turma fazendo no mercado. Então, é preocupante, é muito preocupante isso. E eu ainda não fui, cara, por questão de foco mesmo, porque a gente não pode fazer tudo nessa vida. Mas, assim, esse ponto eu vou fazer uma colocação que eu acho que é fundamental. Para qualquer pessoa que quer empreender no setor solar, para te ter alta performance, tu precisa ter foco. Foco.
muito bem falado por você, Pedro. Porque assim, ó, é que nem eu digo, um bom instalador com bom foco em produtividade, em ferramentas para ajudar, informação, segurança, o cara vai prosperar. Porque não é só assim, ó, uma empresa pequena que está contratando, tem caras gigantes que estão investindo em geração distribuída. Tem muitos bids aí de empresas instalando parques de 1 mega, tem muita oportunidade na instalação, muita oportunidade mesmo. E às vezes o cara começa pequeno e aprende aquilo ali, vira o core business dele, e ele acaba tendo oportunidades bem grandes. Então, nem sempre assim, tu ter todo o processo significa tu ter mais dinheiro ou ter mais sucesso. Pelo contrário, eu acho que até, às vezes, tu sendo bom numa determinada coisa, tu acaba até prosperando, sustentando, prosperando com mais segurança. Então, assim, como eu falei, né? Eu tô tentando, diariamente eu digo, não, Pedro, foque no que você está fazendo. Mas eu acho que eu acabei de deixar, assim, uma dica que a turma pode pensar muito em colocar em prática. Talvez se você está pensando ainda em entrar, está decidindo qual modelo de negócio que você vai utilizar, aí pensa nisso, cara. A gente vê uma demanda, uma necessidade muito grande por uma boa equipe de instaladores. Se tu tem um perfil de liderança e tu tem uma veia bem técnica, forma um time, né? Forma essa turma, leva essa galera para fazer curso de NR10, NR35, curso de instalação, forma essa galera, leva para o campo e toca o barco. Com certeza tu consegue colocar para frente aí uma empresa só para fazer instalação e nada mais, né? Dá para trabalhar só com isso e a gente tem visto isso acontecer. Como eu falei, tem muita oportunidade, é um paraíso de oportunidade, tem muita oportunidade. Então, se que nem tu falou, tu é um bom instalador, tu é um bom técnico, um bom engenheiro, que gosta da prática, de repente é melhor tu focar até ali do que tu querer ir lá lidar com venda, que tu não consegue nem se comunicar direito. Tu é bom com a prática, entendeu? E às vezes aí as pessoas cometem os erros, né? Eles querem às vezes eles saem do que eles são muito bons e vão tentar navegar em áreas onde eles não conhecem muito. E aí eles apanham pra caramba e não conseguem fazer o que eles efetivamente são muito bons, né? Tem uma história que eu gosto sempre de contar, Luiz, que ela diz assim, né? Imagina que você é uma criança, né? Você tem 10 anos de idade e você é muito bom em português e tem umas certas falhas ali em matemática, certo? Você está ali na escola, só tira 10 em português, mas em matemática você é aquele cara 6, 5. Aí eu chego para ti e digo assim, Luiz, eu tenho uma bolsa de estudos para você fazer lá no Kumon. O Kumon é muito conhecido aí por ter uma qualidade de ensino japonesa, né? Eu tenho uma bolsa aqui integral para você, totalmente gratuita, para você estudar por 2 anos no Kumon. Mas você só pode escolher uma das matérias. Qual que você vai escolher? Português, que você é muito bom, ou matemática, que você é ruim? A maioria das pessoas escolhem, sabe o que, Luiz? Matemática. Há mais dificuldade. O cara vai, eu sou ruim em matemática, então vou fazer aqui o curso de matemática. Só que tem um detalhe, cara, muita gente, talvez as pessoas não se perguntam o porquê, né? Aquela questão do foco que a gente estava falando agora há pouco. Por que, se eu não já sou bom em português, por que eu não posso ficar ainda melhor em português? Ser uma autoridade. Por que eu não posso ser o melhor do português, né? Então, Exato. trazendo isso para a nossa realidade, se tu é bom no técnico, por que tu não pode ser o melhor, se aprofundar ainda mais, ao invés de querer fazer tudo, querer vender, querer projetar, querer fazer tudo, por que tu não se especializa? Então, de repente, é um questionamento que eu lanço aqui e você aí que está assistindo a gente possa se perguntar, né? Por que não investir um pouco mais nisso que eu já domino e me tornar referência? Luiz, você mencionou aí... porque hoje tem oportunidade para isso, né, Pedro? Hoje tem oportunidade para isso. Eu tenho visto aqui alguns distribuidores locais e integradores de grande porte também, que eles têm uma demanda e não tem time para instalar.
Então, os caras ficam empurrando o projeto mais para frente para poder realizar, porque não tem um time de instalação para dar conta. Tá todo mundo ocupado. Normalmente, exato. E normalmente quando tu quer formar times assim para atender demandas, cresceu a demanda, não tenho mais equipe para instalar. Eu vou falar com tal cara que ele instala. Pô, aí já começa aquela questão. Aí, daqui a pouco, a qualidade já tem um delay aí, já perde qualidade. Aí, daqui a pouco, o cliente lá na ponta já fica insatisfeito e tu acaba... Aí entra naquela questão, né? A falta de uma mão de obra de qualidade vai te gerar um transtorno depois na venda. Como assim? Pô, um cliente insatisfeito, um detrator... A gente usa muito aqui na empresa o NPS. Não sei se você já passou em algum curso, mas recomendo vocês, depois que tiverem empresa, utilizar. Um detrator, ele potencializa negativamente maior a tua empresa do que 100 pessoas que indicam. Então, o nível, o potencial de dano de um detrator é muito grande comercialmente falando. Então, às vezes, tu acaba destruindo todo um trabalho comercial técnico, porque o cara lá na ponta que tu botou instalar não tem capacitação. Então, a gente costuma a medir muito isso aí, sabe? E trabalhar muito em cima da qualidade para evitar esse tipo de situação. Porque, como eu falei, a gente tem que ter noção de que, às vezes, um erro lá na instalação vai te prejudicar as vendas lá atrás. Luiz, você estava comentando agora há pouco que um dos ramos, mencionou rapidamente, né? Um dos ramos que hoje eu até também consigo atuar é mais para soluções financeiras. Tu pode fazer um comentáriozinho em cima dessa questão? Tem muitas pessoas, muitas empresas que estão vindo para o Brasil, principalmente capital externo, né? Com o objetivo de financiar obras mesmo, né, arrendar plantas e, enfim, tipo uma oportunidade de financiamento, onde as pessoas vão lá, instalam equipamentos, esses equipamentos ficam, digamos, uma comodato por um período, a pessoa paga a economia de energia e depois de tanto período fica com o equipamento lá no seu imóvel. Isso já começa a se tornar uma realidade no mercado também brasileiro. Ainda engatinhando, porque o que acontece? O que eu penso, né, Pedro, a respeito do futuro agora? Vamos falar do new normal, após Covid. Teremos problemas de financiamento, sim. Hoje, 90% das operações de geração distribuída são baseadas em financiamentos. Com o índice de inadimplência alto, com o speed bancário muito alto em função do risco das operações, provavelmente nós vamos ter dificuldade de realizar operações financeiras no futuro. Provavelmente isso vai acontecer. É uma tendência. Segundo semestre, vamos colocar aqui. Então, esses modelos de negócio, onde os investidores instalam os equipamentos, depois o cliente só usa o benefício e depois de um tempo fica com o equipamento, isso vai se tornar uma realidade. E eu posso te dizer que daqui a um ano, quando nós estivermos conversando, você vai ver que esse modelo já vai estar fazendo parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas trabalhando para esses grandes grupos aí. E aí sim, por isso entra aquela questão de instaladores que eu falei, né? Daqui a pouco, esses grandes grupos vão vir, né? Começar a operacionalizar esses modelos, e um bom instalador, um bom acervo técnico vai poder pegar grandes oportunidades no mercado. Então, fica a dica, né? Para um modelo que está começando vai conectar muito daqui para frente. Um dos pontos, a minha última palestra no Conensol 2020, esse ano, foram as 3 maiores oportunidades da energia solar para os próximos anos, né? E um dos pontos que eu mencionei lá foi para a turma ficar mais atenta a esses novos modelos de negócio, né? Que estão novos para a gente, né? Que estão surgindo um pouco mais. São realidades, por exemplo, nos Estados Unidos, até na Europa. E eu falo muito do modelo de aluguel de energia solar, né? Que isso é uma tendência muito forte. Eu acredito que ao longo dos próximos anos isso vai ficar cada vez mais comum também no Brasil,
porque é uma outra forma de se investir, né? Tem seus riscos, como todo e qualquer outro negócio, mas, como a gente sabe, o setor elétrico, ele não tem tanta estabilidade assim, né? Ele é considerado um setor estável, mas de vez em quando a gente sofre umas porradinhas, né, desse setor. Então, sim. Então, quando eu passo a ser o próprio gerador de energia e apresento para a sociedade também essa oportunidade, então as pessoas querem liberdade, né? As pessoas querem ter o controle ali do que ela está produzindo, do que ela está gerando. E sem dúvidas isso aí é um modelo que nos próximos anos vai começar a ser mais expressivo no Brasil. E tem um outro ponto que eu ligo o alerta para os integradores, e enfim, com as mudanças que estão por vir no Mercado Livre, né? Há uma tendência de nós rebaixarmos aí a potência para a entrada, para a admissão do Mercado Livre, e isso vai impactar uma fatia do mercado de GD também. Então, o integrador, ele tem que estar preparado para entender como se beneficiar disso. Ou, de repente, a gente começar também a usar a energia solar como autoprodução, que é um dos modelos que a gente está começando a trabalhar aqui na HCC agora. E aí, até nesse sentido que tu falou, né, Pedro, a gente fazer uma solução, levar o cliente para o Mercado Livre, fazer autoprodução, isso é bem interessante. Isso são movimentos, né, que a gente fala, que hoje até parece que não é realidade, mas a gente sabe, olhando o futuro, olhando o que está por acontecer na modernização do setor elétrico, né, que está em ampla divulgação, tem um projeto de lei já circulando no Senado. Então, a gente sabe que isso vai mudar e a gente vai ter que se adaptar também para essa nova realidade. A geração distribuída vai sofrer mudanças no futuro, sim. Ô Luiz, teu áudio tinha falhado aqui para mim, mas você falou que vocês vêm implementando energia solar como... A gente falou eu falei como autoprodutor. Ah, perfeito. Autoprodutor de energia. O consumidor está no ambiente livre, né? Não está mais no mercado livre, no mercado cativo, e ele autoproduz a sua energia, tanto de maneira local como remota, para efetivamente ter um valor menor, né, da energia elétrica. É uma tendência também, viu? A gente percebe que já tem gente olhando esse mercado e, com certeza, com o rebaixamento das potências de acesso ao mercado livre, nós teremos um conflito aí, né, autoprodução com geração distribuída. Perfeito, legal, Luiz. Cara, vamos aqui para algumas perguntas, né, também. O Aido Alves, sempre marcando presença aqui nas nossas lives. Mais uma vez, obrigado, Aido, pela sua presença, certo? Ele falou o seguinte: hoje, com o dólar alto, está tendo uma variação muito grande, né? Essa semana já não consegui fechar um negócio com financiamento, de modo que o valor da mensalidade ficasse o mesmo da conta de energia. Ele está falando que não conseguiu fechar e depois ele ainda mencionou assim, o distribuidor subiu o preço. Como que está a realidade, Luiz, do mercado nessa questão, né? Variação do dólar está em alta, distribuidor está realmente elevando o preço, como que está tudo isso? Nós temos uma operação grande já e a gente não usa mais distribuidor, a gente já importa tudo, já faz uns 2 anos que a gente está nesse procedimento. Mas a gente está sofrendo também bastante. A oscilação do dólar, as cargas que estão chegando já estão hiperinflacionadas e a gente tem que acabar repassando para o produto, não tem? É o que o distribuidor está fazendo também, né? Porque a movimentação é muito grande, né? Então, está chegando material a todo momento. E quando chega o material, tu tem que pagar e é a cotação vigente, né? Tu não tem escolha, né? Alguns ainda têm algum crédito e tal, mas, enfim, não muda muito. A gente percebe que todos os distribuidores, que o preço da solução aumentou muito, e o dólar subiu mais ainda, né? Deu uma recuada, mas hoje subiu aí muito.
É um temor, é aquilo que eu falei para ti, né? O grande problema do setor não é o que a gente faz, é as variáveis externas, né? E a variação cambial sempre foi um desafio para nós. Raros momentos onde a gente tem uma estabilidade política que torna o valor do câmbio mais estável. Eu faço muita operação com travamento de dólar em função de que a gente tem uma certa estabilidade, mas isso também onera mais o custo. Então, assim, é difícil. Hoje é um desafio e, com certeza, nós vamos ter... Eu vejo por nós mesmo ali, acho que aumentou uns 15% o preço do sistema nos últimos 40 dias, aí 30 dias. Vem impactando forte, sim, o aumento do dólar. Há uma tendência, né, Pedro, do segundo semestre com a, digamos, a diminuição da pandemia e, de repente, com um cenário político mais estável, a gente trazer o dólar para perto de R$ 5, 4 e pouco ainda, 4,80, mas isso ainda, eu acredito que só no segundo semestre que nós vamos ter um cenário nesse sentido. 15% é um aumento bem razoável, né, cara? Devido a essa... Mas, assim, eu gosto muito de reforçar com o integrador que eles precisam ter sempre bons argumentos, né, na hora de estar conversando com o cliente. Porque, independente de qualquer mudança na legislação, aumento de dólar, nós sempre vamos ter dificuldades, né? A gente sempre vai ter, não existe empreender... O nome já fala, né? Empreendedor. Então, é um caminho de dor, né? Vender muito dor. muito... Então, tem dor no caminho. Sabe que Pedro, o que eu estou argumentando muito, e também é uma realidade que vai acontecer, é que as contas de energia vão subir muito após Covid, né? O que aconteceu no setor elétrico, né? Isso passando para os integradores aí que querem, né, usar desse argumento, né? E é um argumento realmente factível. Por quê? As distribuidoras de energia, elas tinham contratado já uma certa demanda de energia, e com a redução de demanda geral, nacional aí, elas acabaram pagando e não conseguindo repassar para baixo, né, esse valor, o que acabou trazendo um déficit aí financeiro para eles. Além disso, muitas medidas de inadimplência, de perdoar a tarifa social, enfim, algumas coisas que o governo fez, também trouxe um aperto financeiro para eles. Aí, diante desse cenário que ficou realmente pesado, a conta pesada para as distribuidoras, o governo está emprestando aí um valor muito alto, 20 bilhões, né, injetando no setor, e para oxigenar o caixa das distribuidoras para elas continuar operando diante dessas adversidades. Com isso, né, como tudo, né, esse valor, depois que começar as prestações virem, né, por enquanto vai ter uma carência esse empréstimo, acredito que alguns meses, né, mas depois que ele começar a ser pago efetivamente pelas distribuidoras, vai ser repassado na revisão tarifária para todo mundo, todos os consumidores. Então, há especialistas aí falando já mais num tarifaço aí, igual aquele lá de 2014 que a gente falou aí, de 20%, 30%. Então, aumentou o sistema. Tá, aumentou, cara, mas daqui a 3 meses tu vai estar pagando 30% a mais da conta de energia também. Então, Ô, Luiz, essa conta em consideração, né? Você acabou de dar um spoiler da terceira maior oportunidade que eu falei lá na minha palestra do Condensol também. Foi justamente esse discurso que eu falei, que a terceira maior oportunidade que eu preguei lá é que a conta de energia vai aumentar. Esse tarifaço aí, a gente pode esperar, ele vai acontecer muito em breve, e já tem nome, né? O nome disso aí, desse pacotão aí que está rolando, é a conta Covid, né? Então, conta Covid. Então, todos esses custos que eles vão marcar vai ser repassado eventualmente para o consumidor final. E eu acho que não tem dor melhor do que dor no bolso para você utilizar como argumento de vendas. Então, e assim, né? Eu estou no mercado há muito tempo, e essa questão assim da energia, a gente percebe como é o modelo hoje, né? Passando aqui mais uma dica para o pessoal. Como funciona o modelo hoje de revisão tarifária?
as distribuidoras investem nas suas redes, tornam elas melhores e efetivamente recuperam esse investimento através da revisão tarifária, através da tarifa para os consumidores cativos, né? E para o consumidor livre, pagando as taxas de bitus, enfim. Então, assim, é um negócio perfeito para os grandes grupos, né? Por isso que hoje grandes grupos estão nas distribuidoras. Não tem empresa mais pequena. As distribuidoras são só aqueles grandes empresas que eles vêm aqui, derrubam o dinheiro, investem, melhoram muito a qualidade. Eu vejo muito melhor a qualidade do sistema de distribuição. Mas, em contrapartida, isso também virou um retorno garantido para eles na revisão tarifária. Então, eles investem lá e tudo que eles investem para tornar melhor a rede é passado para o consumidor. Então, não existe aquele negócio, a tarifa vai diminuir. Nunca. Porque isso virou um negócio, um banco de negócio para esses grandes investidores, essas grandes empresas internacionais. E eles efetivamente estão, claro, melhorando, mas efetivamente estão pagando, a gente está pagando a conta também desse investimento para eles. Eles não estão investindo de graça, né? Eles são investidores e querem recompensar o seu investimento. E a tarifa é um mecanismo ideal para eles terem isso de maneira segura. Então, cara, a energia só vai aumentar, bicho, não tem dúvida. Ainda mais com esses grandes grupos que detêm o monopólio agora, né? Cara, esses dias recentemente, nós lançamos recentemente, Luiz, um livro, né? Um livro lá no nosso portal do Instituto Solar, que é um livro de projetos fotovoltaicos para empreendedores, né? E quando a gente estava lançando esse livro, eu estava fazendo uma certa revisão também, ajudei a revisar o livro, e eu fui pesquisar um pouco sobre tarifas. Aí, cara, eu vi lá um pouquinho da TUST, aquela conta maluca lá de tarifa, e eu me dei conta que dentro da tarifa lá tem uma parte que é do risco que os grandes distribuidores têm e dos custos custos, eu não lembro exatamente o nome, mas tipo custos com sinistro, custo com roubo de fiação. Todos esses custos, todos os problemas que essas empresas têm, ele é colocado na taxa e é repassado. Não existe empresa melhor no mundo, formato melhor no mundo para se trabalhar do que esse. Eu não tenho custo. Tudo que é risco, tudo que é problema, eu coloco lá no valor do meu produto. Isso aí, Pedro, o mecanismo da distribuição do setor elétrico mostra que as tarifas só vão aumentar porque virou um negócio perfeito, né? É que nem eu digo assim, ó, imagine assim, ó, agora nós, né, por exemplo, empreendedores que estamos trabalhando aqui, vê esse problema do Covid, acabou a venda, acabou isso, acabou aquilo, acabou o dinheiro, o banco não quer emprestar dinheiro, a gente está sofrendo pra caramba, os caras levantaram a mão, ó, vou ter prejuízo, manda um empréstimo, quem paga o empréstimo? Os consumidores. Não é a empresa. Né? Sabe o que foi que eu mais fiz? Tá? Tu sabe o que foi que eu mais fiz depois que deu esse boom aí da pandemia e a bolsa caiu recentemente? Eu investi em distribuidoras na bolsa. Belo investimento. Eu investi porque eu estou comprando abaixo do valor de mercado e eu estou investindo numa empresa que todos os custos é pago pelo consumidor final. Eles não têm risco, os caras não têm risco. Quem entende, como a gente falou, quem entende o mecanismo deles tem essa percepção. É um negócio perfeito, o negócio da China mesmo. Por isso que os chineses invadiram aí, hoje já dominam metade desse monopólio aí, quase da China, né? Então fica uma dica aqui que não tem nada a ver com energia solar, né? Não sabe em que é que você investe na Bolsa de Valores hoje, invista em empresas de energia elétrica, distribuidores. Uma das mais estáveis mesmo. As elétricas são as mais estáveis. O risco é menor, não paga tanto, né? Mas é muito estável, é muito seguro mesmo. E se tem um momento bom para comprar, eu acredito, né? Não sou nenhum grande especialista no assunto, mas hoje, devido a esse boom aí na pandemia, os preços caíram um pouco, mas sem dúvida alguma, no longo prazo, a tendência é voltar a subir. E, meu povo, a gente está chegando aqui ao fim dessa transmissão, mas, Luiz, antes da gente concluir, eu queria só pegar aqui
umas perguntinhas para a gente finalizar, que eu vi que são muito pertinentes, certo? Você Claro, me dá mais um claro. minutinho aí para a gente encerrar com essas? Claro. Vamos lá, vamos ajudar aí. Perfeito. Então, tanto o Wagner Rodrigues como o Pedro, eles estão querendo saber um pouco mais sobre os modelos de negócios relacionados a aluguel de equipamentos, aluguel de energia solar por meio de usinas. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Sim. Como eu falei antes, os modelos de arrendamento, eles vão ser um novo normal aí, diante das dificuldades que estão por vir, né, no mercado. O mercado, que nem eu digo assim, tudo que está acontecendo agora não vai acabar com o mercado, pelo contrário, a gente vai mudar o jeito de fazer negócios, vamos criar novos modelos, e o arrendamento é sim uma grande oportunidade, não só o arrendamento, como o comodato, enfim. Efetivamente, assim, muitas pessoas investem nesse equipamento, e através de arrendamento ou através de contrato de fornecimento de equipamentos, acaba recebendo aí um dividendo, né, uma mensalidade, que paga ao longo do tempo esse investimento, remunera o investidor, e também proporciona aí que as pessoas, sem investir nada, sem se arriscar, tenham o benefício da energia solar. Isso é uma grande tendência daqui para frente. Por quê? O que vai acontecer? Pós-Covid, isso já estou dando uma pincelada da aula 6. Pós-Covid, muitas pessoas vão querer estar reduzindo seus custos. Muitas pessoas já estão querendo reduzir seu custo. Mas daqui a pouco não vai ter o recurso ou não vai ter a disponibilidade de um financiamento. E aí entra essa pessoa que vai lá instalar esses equipamentos e vai, através de um arrendamento, de um aluguel ou de um comodato, entregar isso aí de maneira gratuita em troca de uma mensalidade que remunere esse investidor. Então, vai ser uma tendência. Até porque a taxa de juros está muito baixa. Então, a taxa de atratividade muito baixa vai permitir que mais pessoas queiram investir nesse negócio. De repente, até um crowdfunding, um compartilhamento financeiro, seja também opções aí para estar fomentando, enfim, lançando aqui algumas ideias que podem ser viáveis no futuro, hein? No futuro Legal, próximo, né? O que é que tu imagina que seja o maior risco, né, desse modelo de negócio? Regulatório, né? Regulatório é o maior risco, por quê? Hoje existem proteções jurídicas para te não perder o equipamento em caso de inadimplência, por exemplo. Tu pode fazer calção, seguro. Tem como se precaver desses problemas. Mas o regulatório não tem, né? Então, tu tem que ter cuidado na hora de usar esse recurso. Tu tem que saber lidar e saber investir em projetos onde o risco regulatório seja menor. Legal. E aqui, pessoal, nas entrelinhas, né, qual é a dica que eu reforço, que o Luiz já falou lá atrás, jurídico, né? Fica atento às questões jurídicas. Tenha um bom advogado por perto, né? Se você quer empreender com a parte de aluguel, é fundamental, tá bom? Não faça sem um bom apoio e não escolha o mais barato. Escolha o melhor. Porque alguém especialista, né, que conhece problemas nessa área, né, Luiz? É muita dor de cabeça se você pisar em falso. Principalmente nessa área de arrendamento, né? Isso aí é muito delicado. Tem que ter bom profissional por trás do processo. Mexeu com dinheiro e eu não poderia deixar você sair daqui sem falar do modelo de negócios de franquias, né? HCC aí grande referência em franquia de energia solar, então para a turma que muitas vezes não conhece, não entende mais ou menos como que funciona a franquia de energia solar, como que está o mercado aí? Esse mercado é um mercado que agora a gente, por exemplo, assim, quando surgiu a crise agora do Covid, a gente suspendeu a implantação de novas franquias, porque não é o momento, né? Não tem como arriscar um empreendedor nesse momento. Mas a gente já tem 3 franquias
para iniciar no segundo semestre. A gente negociou nesse período, mas deixou ela em stand-by em função de nós utilizar o momento certo do mercado. Mas como funciona o modelo, tá? O modelo, ele é bem simples, tá? A gente apoia o integrador, né? A gente dá todo o suporte, principalmente da questão técnica. Esse integrador, ele vai trabalhar localmente. A gente tem um perfil de proposta, um perfil de modelo de negócio. Ele vai utilizar esse modelo, vai ter uma remuneração que vai variar de acordo com o modelo, se ele tem um modelo mais reduzido, que é o Pocket, ou um modelo mais como que é o esse valor de remuneração, ele não se envolve com a questão de materiais e também ele não tem nenhum risco financeiro da operação, ele trabalha com valores bem menores do que se tu fazer toda a operação. Isso traz uma tranquilidade muito grande para o integrador, porque às vezes tu vende uma obra e o cliente não quer te dar uma entrada, mas tu tem que ir lá mobilizar 300, 400 mil de material, né? Enfim, são realidades que às vezes dificultam o integrador. E a gente dá todo esse suporte. Além disso, toda a questão de projeto, engenharia, a gente faz. Então, para o integrador que daqui a pouco, não quero me envolver com a área de projeto, na área de engenharia, relacionamento com distribuidora, que eu acho que é até a parte mais sensível do processo, a gente faz isso aí, a gente tem corpo técnico, a gente tem mais de 30 engenheiros aí, que nós trabalhamos em 12 estados, com mais de 25 distribuidoras já. Então, a gente sabe se relacionar com as distribuidoras, conhece as suas normas, os atalhos, vamos dizer assim, operacionais que a gente tem. Então, isso tudo a gente dá para o integrador. É como eu falei, é um modelo onde a pessoa se arrisca menos, ganha um pouco menos, não tenho dúvida que ela vai ganhar um pouco menos, porque são remunerações fixas, percentuais, né? Mas ela tem uma segurança e um respaldo por trás de uma empresa que já está um bom tempo trabalhando. Né? Isso é o bacana, né? Do modelo. O que eu mais gosto em franquia é porque é o seguinte, Luiz. Se eu começo hoje, do zero, certo? Eu abro aqui uma empresa de energia solar chamada Chico Integrador Solar. Uhum. Quando eu vou começar a buscar fazer minhas primeiras vendas na Chico Integrador Solar, os meus clientes eles vão perguntar quem é a Chico Integrador Solar, né? Quem são os seus cases? O que é que você já fez? Dificuldade, né? Então eu tenho uma dificuldade inicial ali muito grande, né? E quando eu começo com franquia, eu já posso chegar dizendo, né? Esse é o meu cliente. Tem um portfólio de 2.000 obras, né? Então o cara vai, como você chegou agora aqui no Ceará, tem 2.000 obras, aí você começa a explicar, não, nós somos uma empresa que já está no Brasil quase todo, assim assado, e é interessante, né? Eu acho muito interessante mesmo. E tem outras coisas, né, Pedro? Por exemplo, assim, Marte, às vezes a pessoa não dá bola para isso, mas até um material, um informativo, como comunicar. Se tu analisar o integrador, ele tem que pensar muitas coisas, né? Não é tão simples assim, né? E daqui a pouco, quando ele se associa com alguém, ou ele tem uma franquia, né? Ele acaba levando todo esse legado junto para dentro dele, esse expertise, né? Isso poupa trabalho e energia, com certeza. Legal. Eu acho que é muito válido, né? Quem ainda não começou, de repente pensa um pouco, analisa se é interessante o modelo de franquia para você. E o Pedro Silva, Luiz, está perguntando quais são as modalidades de franquia da HCC. Sim. A HCC tem duas modalidades, né? Ela tem o modelo Pocket, que é que necessariamente tu não precisa ter uma loja física, né? Tu pode ter só um escritório, um ambiente, uma sala comercial, alguma coisa assim, né? E o modelo mais completo, onde tu pode ter uma loja, né? Com fachada, para receber clientes. São modelos distintos, mas basicamente trabalham sob uma mesma diretriz, né? O que muda é a remuneração e investimento inicial, basicamente. Até quem quiser, né, saber um pouco mais, acessa lá hccenergiasolar.com.br e tem lá uma aba de franquias e pode ir lá se cadastrar, ver nosso material, né, bem bacana lá para quem quer conhecer. Por enquanto, a gente está vendendo franquias, mas para implantar só no segundo semestre, né, devido à Covid. Mas a gente está
tem uma agora no Rio de Janeiro para implementar, Mato Grosso do Sul, e tem mais uma no Rio Grande do Sul para a gente implantar no segundo semestre, que foram negociados agora nesse período, mas por questão até que tá difícil, né, de trabalhar agora, assim, a gente vai implementar no segundo semestre. Perfeito, Luiz. Cara, muitíssimo obrigado, né? Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Estamos quase batendo 2 horas de live. Nem tinha visto o tempo passar. Agora que eu me dei conta de há quanto tempo que a gente está aqui. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Como eu já falei durante a live, o curso do Luiz de um pouco mais de gestão, modelos de negócios, está lá na nossa comunidade. Amanhã, às 23 horas, a gente está encerrando. Pedro, eu tenho alguma dúvida, eu ainda não entendi direitinho. Nesse link aqui na descrição do vídeo tem todos os detalhes, eu explico lá no vídeo, explico em texto, então confere lá, tá bom? Pedro, ainda assim eu tenho dúvida, manda um e-mail para mim ou então manda um direct no Instagram lá do Instituto Solar. Eu deixei meu e-mail aqui também, é o pedro@institutosolar.com. Então, quem quiser me mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, é só falar. E, Luiz, onde que a gente encontra as redes sociais da HCC? Se eu quiser conhecer um pouco mais, o site, onde que eu devo visitar? Vamos falar um pouco, a gente trabalha muito nessa questão de informação também, marketing de conteúdo. Nós temos um blog muito forte no hccenergiasolar.com.br, que é o nosso site, né, raiz. A gente tem um canal no YouTube, né, o Guia Solar, que também tem muito bate-papo legal, entrevistas, palestras, eventos. A gente tenta compartilhar o máximo de informações lá. Tem muita dica para empreendedor que quer vender mais, quer entender mercados. É bem legal, recomendo assistir nosso conteúdo lá também, se inscrever no nosso canal. A gente fez um podcast agora, inaugurando a versão áudio aí, através do Spotify, Podcast Solar. Vocês podem entrar lá também, tem já 4 episódios, onde a gente fala um pouco disso tudo que a gente está falando aqui, tendências, riscos, benefícios, principalmente para aquele cara que está querendo vender, está indo de uma venda para outra, liga lá o Spotify, dá uma escutada num bate-papo legal lá, às vezes tem convidados também, a gente fala sobre norma, resolução. Então, assim, o nosso Instagram, @HCC Energia Solar, vai ser muito bem-vindo, acompanhar nossas informações. E a gente está trabalhando, cara, é live também, a gente trabalha com vocês, a gente trabalha pessoal, e muitos outros grupos aí que a gente ajuda, então é isso aí. Eu estou à disposição também de vocês, caso vocês queiram mandar algum comentário, mandar um e-mail, mandar alguma informação aí para nós, no Instagram ou nas nossas redes, a gente vai estar à disposição e vai ser um prazer aí estar respondendo todo mundo. Galera, grande abraço, boa noite, Luiz. Boa noite, cara. Tudo de bom? Boa noite. Tudo é bom para você, saúde para todo mundo, né? Nesse momento a gente precisa mais do que nunca ter saúde para continuar prosperando e seguindo nesse mercado aí. Show. E muito mais sucesso aí para HCC Energia Solar. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço para todo mundo aí. Abraço.